Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa nós vamos voltar a falar dos tempos verbais e como eles podem ser importantes para a sua escrita e com isso trazer mais sofisticação e enriquecimento em palavras, muitas vezes até mesmo contar a história de uma forma diferente, entre outros benefícios. A semana passada eu dei uma pausa um pouquinho sobre os tempos verbais e falei sobre a diferença de esse e este. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo na descrição, onde você pode voltar lá e rever. É um vídeo bem interessante que traz a diferença entre esse e este e como a gente pode usar para enriquecer ainda mais a nossa escrita. Foi um vídeo a pedido, então se você tem alguma coisa que gostaria de saber, é só deixar nos comentários que eu também vou trazer com o maior carinho. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do pretérito. Mas o que é esse tempo verbal? Então, esse tempo verbal ajuda você a trazer situações hipotéticas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram por alguma determinada situação. O que ajuda também é você fazer uma condição entre o real e o imaginário, fazendo com que situações poderiam ter acontecido, não aconteceram por algum motivo em específico. Então a gente vai ver muitas diferenças que ela tem na escrita e como você pode utilizá-las. Outra coisa bem interessante é que dá uma forma mais sutil e mais educada, vamos dizer assim, quando você usa futuro do pretérito e também ajuda a trazer uma narrativa um pouco mais profunda, fazendo com que você enriqueça ainda mais a sua narrativa e também ajude o seu personagem a desenvolver ainda melhor os acontecimentos ao redor dele e também que o seu vocabulário fique mais sofisticado. Uma coisa bem interessante de ver, gente, como eu falei, ele é usado para dar hipótese, né? Isso ajuda com que o escritor consiga explorar possibilidades e alternativas. Um exemplo que a gente pode usar é esse aqui, ó. Se ele tivesse chegado a tempo, nós assistiríamos ao espetáculo junto, fazendo com que alguém se atrasou e com isso não tiveram a possibilidade de ver o espetáculo junto. Isso é uma hipótese que poderia ter acontecido, entretanto não aconteceu. Fez com que alguém assistiu o espetáculo sozinho e não acompanhado. Então, isso traz a sensação de que ficou como se uma esperança ao ar, mas na verdade não aconteceu. Outra coisa bem interessante que dá para ser utilizado como futuro do pretérito é a condição, que pode ser real, mas ao mesmo tempo é imaginária. Como, por exemplo, eu viajaria pelo mundo se eu tivesse dinheiro, trazendo a realidade que se ela tivesse o dinheiro, ela conseguiria viajar pelo mundo inteiro. Entretanto, fica só uma situação imaginária porque falta recursos financeiros. Já outra forma bem interessante de usar o futuro do pretérito é uma forma mais cordial e mais gentil para pedir alguma ajuda. Como, por exemplo, você poderia me ajudar nessa tarefa? Com isso, você tem uma ação onde você está pedindo ajuda, entretanto, de uma forma mais cordial. Aqui a gente consegue ver uma forma gentil que a pessoa está usando o futuro do pretérito para pedir ajuda. Muitas vezes a gente usa isso diariamente e a gente não se dá nem conta, mas usando essas formas, essas pequenas regrinhas, pode ajudar a enriquecer a nossa linguagem, fazendo com que as pessoas queiram até mesmo nos ajudar com mais facilidade, porque estamos pedindo de uma forma mais educada e sofisticada. Então isso ajuda também nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Outra coisa bem interessante é aprofundar a narrativa, fazendo com que traga em algumas frases acontecimentos que poderiam ter acontecido, entretanto não aconteceram. Como, por exemplo, esse aqui. Ela teria se tornado uma grande atriz se tivesse seguido seu coração. Isso faz muitas vezes a gente repensar e refletir, até porque quando a gente usa o futuro do pretérito, muitas vezes a gente está trazendo algum certo arrependimento, porque são situações que poderiam ter acontecido e que não aconteceram devido a alguma situação, devido a alguma decisão muitas vezes. Então é bem interessante a gente começar a ler mais e utilizar mais esse verbo, porque isso também nos traz muitas vezes até emoções e acontecimentos
que poderiam ter acontecido, entretanto jamais aconteceram. Então a gente pode dizer que existem alguns benefícios para usar o futuro do pretérito, que é a possibilidade de situações que poderiam ter acontecido, profundidade de personagens, dar mais tensão e suspense e com isso enriquecer ainda mais a narrativa, também trazer reflexões e melancolia, trazer uma situação um pouco mais para conseguir refletir o que poderia ter acontecido e que não aconteceu devido a alguma situação passada, e também trazer mais flexibilidade à narrativa, fazendo com que a narrativa flua de uma forma mais sutil também, porque o futuro do pretérito ele traz essa flexibilidade de conseguir lidar com as palavras e até mesmo com situações que poderiam ser um caos total e que na verdade foi de uma forma muito mais leve, vamos dizer assim, aonde fluiu de uma maneira muito mais tranquila e nunca se esquecendo da sofisticação que tem que ter a escrita, porque a gente, com esses tempos modernos, com o uso da tecnologia, muitas vezes a gente gosta de abreviar muitas coisas e acaba esquecendo o vocabulário mais sofisticado e até mesmo usar colocações corretas aonde é necessário. Então, por isso que é muito importante lidar mesmo com a língua portuguesa, entender como está acontecendo e como ela continua se modificando para o lado positivo. Lembrando, gente, que muita gente que escreve, né, eu me coloco nessa situação também, eu me incluo nesse grupo, porque em 2009 foi trocado muitas regras da língua portuguesa, aonde saiu hífen, entrou hífen, tirou acento, colocou acento e muda aqui, muda ali. E daí tudo que a gente já tinha aprendido na época da escola, a gente meio que desaprendeu. Então, apesar de já ter 15 anos essas mudanças, ainda é bom a gente ir pesquisando e entender muitas vezes como utilizá-las, porque a gente já estava acostumado a uma linguagem, a gente já estava acostumado com uma forma gramatical de escrever, e depois como mudou isso e a gente já passou do nível escolar, fica um pouco mais complicado. Então, é difícil muitas vezes. Então vocês imaginam, para mim também, né, que escrevo em português e em inglês. Então fica um pouco mais complicado também, por isso que muitas vezes vocês vão ver eu falando coisas que até talvez não faça tanto sentido. Não é, porque como uma pessoa, quando ela fala em 2 idiomas, às vezes fica muito difícil de fazer uma tradução de uma forma um pouco mais correta. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem que estar sempre lendo e tentando se colocar muitas vezes em desafios para conseguir fazer com que a escrita fique o mais perfeito possível. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui para você. Não se esqueça, gente, eu estou começando a partir de julho uma série nova aqui no YouTube, Minha Vida na América, onde eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha chegada aos Estados Unidos juntamente com a minha mãe, onde minha mãe passou por um problema muito grave de saúde. Eu vou contar tudo para vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos falando um pouquinho dessa jornada na terra do Tio Sam. E se você ainda não se inscreveu nos 2 concursos que o Grupo Hoffman Litera e a Anne tem disponível, eu vou deixar tudo na descrição. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias aqui para você. E eu te vejo a semana que vem no nosso quadro Escrita Criativa. Tchau, tchau!